A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de meia-noite às 7 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @Igrejas Benditas, ao vivo agora também, nas 7 principais redes sociais da internet, levando a palavra do Senhor nosso Deus sendo ministrada ao lar, comércio, veículo, a cada coração que estiver conectado conosco em um só Espírito, mesmo que ausente quanto à carne, mas juntos em um só Espírito, exaltando e glorificando ainda mais ao santíssimo nome do nosso Senhor. Então sejam todos novamente muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena e o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas com orações e ser um canal para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus que irão se sentar no trono e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livres. Pois nós damos continuidade às igrejas por cartas dos apóstolos do Senhor Jesus. Nós utilizamos também da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós damos a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas se aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. E eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram sorteios, que é para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus para que seja feita a vontade dele, como é possível vocês mesmos examinarem nas Escrituras Sagradas, dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Conosco não é diferente, estamos servindo como canal, um caminho, instrumento dele, para que ele fale aos seus corações. Romanos 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então vamos dar início à ministração de uma oração para darmos início às ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a Tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria, junto com os poderes que há no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, para transformar, proteger, libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, ou que assistirem às gravações futuramente. Que haja a presença do teu Santo, o Espírito Santo de verdade, tocando nos corações de todas as pessoas, onde essa live alcançar. Para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar, ofertar, dizimar e se ajuntar em um só Espírito, junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados e bendizerem e exaltar ainda mais o teu santíssimo nome. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém.
Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. A Rafaela, do Rio Grande do Norte, seja muito bem-vinda com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus para interagirem conosco nos comentários a partir de 1h12 da madrugada. Basta deixar o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado para estar interagindo conosco, tirando suas dúvidas e participando da live a partir de 1h12. E agora estarei dando início, porque até 1h12 nós estaremos focados em orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. A partir de agora estaremos dando início aos sorteios dos rebanhos benditos de números pares, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número ímpar. Por que rebanho? Por que bendito? Por que ímpar e par? Rebanhos, porque o Senhor Deus sempre nos comparou aos seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que Ele é nosso único bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas. Entre elas, Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Mateus 25, versículos 31 a 46. Palavra do Senhor Jesus. Aqueles que serão chamados de benditos do Pai e possuir por herança o reino prometido desde a fundação do mundo, porque em nome do Senhor Jesus amaram os pequeninos irmãos através de atitudes. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. E lá no livro de Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70 santos, enviou sempre de 2 em 2. E nós estamos agora ao vivo também nas 7 principais redes sociais da internet, com a nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas, levando a palavra do Senhor nosso Deus, como em Colossenses, capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito, regozijando e examinando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Então escolha o seu número de 1 a 12, para que você tenha uma palavra do Senhor sendo ministrada ao seu coração. E Fernanda, deixa aí o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado nos comentários, que aí depois eu vou ter tempo para poder responder essa sua dúvida, porque o que você está fazendo é errado, tá bom? Porque não tem base nenhuma da Bíblia Sagrada para afirmar que eu tô com meu coração preso nos adornos que eu tô usando. Então vamos examinar com muita atenção e cuidado, tô com pressa porque estamos no horário da ministração. A partir de 1h12 da madrugada eu vou interagir com vocês nos comentários e vou tirar as dúvidas também sobre os adornos. Para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos novamente muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Vamos aqui ao primeiro rebanho dos benditos nosso Senhor Deus a receberem uma palavra para a sua meditação. Rebanho bendito par de número 2 e rebanho bendito ímpar de número 1 são os primeiros a estarem recebendo a palavra do Senhor aos seus corações, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Vamos aqui ao livro a ser ministrado para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, livro de Jó, que possui 42 capítulos. Livro de Jó, que possui 42 capítulos, é o primeiro livro a ser ministrado. Sejam todos novamente muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Em algumas redes sociais, essa live fica salva e você vai poder voltar para examinar versículo por versículo de tudo aquilo que nós estamos fazendo. Pois tudo que nós fazemos, nós damos a garantia de que está 100% firmado nas Escrituras Sagradas. Tanto é que estamos oferecendo mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo e aceitamos os desafios, pois estamos aqui nos posicionando com um caráter verdadeiro, dando oportunidade em transparência para todos nos examinarem e examinarem qualquer liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. E o livro sorteado, o livro de Jó, capítulo 21. Jó, capítulo 21, para a meditação do rebanho bendito par de número 2, Jó, capítulo 21. E para o rebanho bendito ímpar de número 1, livro de Jó, capítulo 22, para a sua meditação. Vamos aqui à ministração de mais uma oração. A Cauane do Paraná também seja muito bem-vinda, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Próxima oração a ser ministrada, oração de número 8. Lembrando que as nossas orações são numeradas e são apenas introduções, as que são realizadas durante as lives, no caso, porque assim como as orações do livro de Salmos também são numeradas e são apenas introduções, pois orações duram no mínimo 1 hora. E se você quiser receber orações além das que são realizadas durante a live, toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente em cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo, bendito bem-aventurado Marcos, basta estar seguindo ou se inscrevendo no perfil de nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas, e ao todo são 12 igrejas virtuais, que estamos com as inaugurações dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, levando desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada com fé, amor e amar.
Quem quiser saber como participar, como ser muitíssimo abençoado, entre em contato conosco através do privado de uma das redes sociais em que estamos ao vivo neste momento. Vamos aqui à ministração da oração. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja o teu poderoso agir através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada, e essas benditas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas, edificadas, transformadas e protegidas contra toda a obra do mal, através do revestir dos poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, alcançando cada ambiente onde essa live alcançar, para que essas vidas conectadas conosco em um só Espírito possam ver as tuas maravilhas as alcançarem através desta tua bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas, ao se juntarem em um só Espírito junto conosco, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso, sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui à ministração no livro de Jó, capítulo 22, do versículo... Jó, capítulo 21. Jó, capítulo 21, do versículo... Não se esqueçam de se inscrever e nos seguir para continuarem recebendo orações toda madrugada e toda semana orações diretamente de cima do monte, também de madrugada, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Vamos à ministração de Jó, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 7. Respondeu, porém, Jó: ouvi atentamente as minhas razões, e já isso me será a vossa consolação. Tolerai-me e eu falarei, e havendo eu falado, poderei zombar. Acaso é do homem que eu me queixo? Não tenho motivo de me impacientar? Olhai para mim e pasmai, e ponde a mão sobre a boca. Porque só de pensar nisso me perturbo, e um calafrio se apodera de sobre a minha carne. Como é, pois, que vivem os perversos, envelhecem e ainda se tornam mais poderosos? Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 21 do livro de Jó é muito importante a gente examinar com o conhecimento, o discernimento e o entendimento das Escrituras Sagradas, para que jamais venha abalar o nosso coração. Primeiro ponto, devemos lembrar, recordar quem é Jó. Jó era um homem justo, do qual estava sofrendo uma provação, passando por uma provação e estava sofrendo muito. Por quê? Porque ele não tinha conhecimento. Aqui o próprio Jó deixou bem claro, não tenho motivo de me impacientar, ele deixou claro, ele não estava com paciência. Essa história que o povo fala, não, Jó tinha paciência no Senhor, Jó nunca teve paciência. Porque como era possível ele esperar se ele não tinha promessa nenhuma de que aquela situação ia melhorar? Então é isso que é necessário a gente examinar com muita atenção e cuidado. Jó continuava confiando verdadeiramente, esperando o Senhor, mas ele não tinha paciência, porque para ter paciência seria necessário que ele tivesse algo do qual esperar. E nós devemos lembrar que o que ele esperava era que a justiça do Senhor se cumprisse, porque ele conhecia um pouco o caráter do Senhor Deus. Ele não tinha um conhecimento que nós temos acesso hoje em dia, mas ele conhecia o caráter do Senhor, ele sabia de uns testemunhos passados, mas ele não conseguia entender por que com ele estava sendo diferente. Tanto é que ele questionou aqui sobre os ímpios. Parece que eles vivem, envelhecem, enriquecem e se tornam cada vez mais poderosos. E aí, como Jó não tinha conhecimento, ele quase caiu no mesmo abismo que o salmista em Salmos capítulo 73, ao examinar a aparência dos ímpios, examinar o status, o poder, a fama, tudo aquilo que é visível e moldado com os nossos olhos e a nossa concepção de justiça, ele quase abalou a sua fé no Senhor. Então é necessário a gente estarmos sempre atentos e vigiando com muito cuidado. Pois o salmista em Salmo 73, quando buscou ao Senhor Deus, foi visitar ao templo, o Senhor o revelou e o demonstrou que tudo aquilo ali que ele estava passando, tudo aquilo que ele estava colocando o ímpio num pedestal, aquele lá era um lugar pior do que terra movediça. E ele mesmo admitiu, o Senhor os coloca em lugares altos, mas escorregadios. Pois devemos lembrar que o justo, quando ele constrói um império, é sobre a rocha. Agora o ímpio, qualquer império que ele constrói, além de ser sobre areia,
é um império de palha, que o fogo do Senhor nosso Deus é capaz de consumir em qualquer momento. O ponto é que o Senhor não é que ele seja omisso, que a sua justiça demore, é que o Senhor é bondoso, misericordioso e justo. Ele dá a oportunidade do ímpio se arrepender, do ímpio se converter e do ímpio começar a voltar à prática da justiça. Porque o ímpio é quem tem uma aliança com o Senhor Deus, mas não permanece cumprindo aquela aliança. Então não é que parece que os ímpios sempre se dão bem nessa terra, nessa vida. O ponto é, o Senhor nosso Deus, ele sim sabe de todas as coisas e o tempo está na mão dele. É porque as pessoas têm sempre aquilo de eu quero para ontem, não é para hoje não. Mas o Senhor sabe o momento certo de agir, de forma que não só o nome dele vai ser ainda mais exaltado, como aqueles que permanecem fiéis a ele serão muito abençoados. Como Jó, mesmo passando por toda aquela tribulação, porque ele não tinha conhecimento, não tinha promessa, não tinha esperança nenhuma, a única coisa que ele questionava era se ele conhecia o caráter do Senhor, que recompensa a justiça do justo. Então, o que estava acontecendo na vida dele, sabendo que toda a sua vida ele havia semeado a justiça. E nós agora temos as palavras, as promessas e os mandamentos do Senhor Jesus. Precisamos crer nele como está escrito, guardar a palavra dele em nossos corações, não escondê-la. Guardar é proteger, é defender, é zelar e é colocá-la em prática. Pois ele foi bem claro, se me ama, guardará os meus mandamentos. Não tem meio termo. Não adianta, eu amo Jesus, mas a palavra dele não me apetece. Eu amo Jesus, mas o evangelho dele não vou com a cara. Eu amo Jesus, mas eu não gosto de fazer nada por ele. Deus sabe que ele sabe da vontade do meu coração. Então é necessário te examinar sempre com muita atenção e cuidado para que o Senhor nosso Deus esteja sendo o centro de nossas vidas. Porque devemos lembrar que nós fomos feitos à sua imagem e à sua semelhança. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E não o contrário. Vamos aqui ao próximo rebanho dos benditos do nosso Senhor Deus. Sejam todos novamente muito bem-vindos, capazes da graça e alegria do nosso Senhor Jesus. Deixem nos comentários o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado para estar interagindo conosco e participando da live a partir de 1h12 da madrugada. Primeiro rebanho bendito par, próximo rebanho bendito par de número 6 e rebanho bendito ímpar de número 5 são os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor aos seus corações. Se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações toda madrugada e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. E o livro é o livro de Romanos, que possui 16 capítulos. Livro de Romanos, que possui 16 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nessa live. Escolham também o número de 1 a 7, que no final dessa live eu estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor nosso Deus ao seu coração. Romanos capítulo 8. Senhor testificando a ministração no último Salmos. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Na última ministração, livro de Jó, no caso. Romanos capítulo 8, para a meditação do rebanho bendito par de número 6, Romanos capítulo 8. E para o rebanho bendito ímpar de número 5, livro de Romanos capítulo 9, para a sua meditação. Estamos sempre aqui com a permissão do Senhor nosso Deus, de segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada. E a partir de 1h12 é o horário que nós damos início à interação nos comentários. Então deixe aí o seu primeiro nome, município e estado. E não esqueça de fazer a sua parte para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade, compartilhando e divulgando essa obra que é verdadeiramente do Senhor nosso Deus. Pois estamos aí nos colocando à prova, para que todos nos examinem com as nossas mais de 100 denúncias. Vamos à administração da próxima oração, para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Vitorioso Senhor dos Exércitos, nosso curador, libertador e protetor, eu peço ao Senhor que haja a libertação e purificação de todas essas benditas vidas, dos benditos membros desta tua preciosa igreja virtual, @Igrejas Benditas, que estão o buscando nesta madrugada junto conosco. Que através dos poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus, o Cristo, sendo derramado desde o alto fio de cabelo dessas cabeças até a planta de seus pés, haja o fortalecimento, edificação e proteção
coração, e que através da tua santa palavra sendo ministrada através de nós, seja onde ela estiver nesse momento, haja o crescimento na fé dessas pessoas conectadas conosco, para que elas possam não só receber a tua verdade, como reconhecer a tua palavra e semear com abundância de boas obras e abundância de bons frutos, e possam ser verdadeiramente gratos ao Senhor Deus, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus. Vamos aqui à ministração no livro de Romanos, capítulo 8, do versículo 5 ao versículo 11. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Glórias ao nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus o Cristo. Esse capítulo 8 aqui do livro de Romanos deixa claro, não existe um meio termo. Ou você está com o Senhor Deus, ou você não está com o Senhor Deus. Pois aqui no versículo 7 está escrito assim: pois o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. E aqui nós vemos como que há leis que ainda permanecem. A lei de Moisés que o Senhor tirou, mas a lei do Senhor Deus, a lei do Senhor Jesus e a lei dos apóstolos permanecem. E para nós andarmos em espírito, precisamos estar sujeitos à lei do Senhor Deus, não à lei dos homens. Então é necessário examinar com muita atenção e com muito cuidado, para que verdadeiramente nós estejamos de acordo com o Espírito do Senhor Deus, porque é Ele quem nos recompensa não só nessa vida, como na porvir. É Ele quem não só nos sustenta nessa vida, como na porvir. É Ele quem não só nos dá vida nessa vida, como na porvir. Então, lembre-se sempre, coloque na balança. O que vale mais? Ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua própria alma. O que vale mais? Estar na religião certa ou agradar ao Senhor Deus da maneira como Ele ordenou? É necessário examinar com muita atenção e com muito cuidado, pois o Senhor nosso Deus não trouxe religião, não ensinou nenhuma religião e não traz nada que é religião para nós. Examine as escrituras sagradas, pesquise a palavra, a etimologia da palavra religião, e você vai ver que não existe no aramaico, no hebraico nem no grego, os 3 idiomas que formam as escrituras sagradas. Como é possível o Senhor Jesus nos trazer uma religião se essa palavra teve o seu significado mudado 1500 anos depois da vinda do Senhor Jesus? Vamos examinar a palavra do Senhor Deus e viver como está escrito, porque como está escrito nos garante a salvação e a vida eterna livre. Mas agora, como o homem acha, ou como o homem interpreta, como o homem imagina, isso aí não só não conduz à salvação, como acaba conduzindo à condenação. Palavra do próprio Senhor Jesus, o Cristo. Mateus 23, versículo 13 e 15. Ele deixa bem claro que o líder não entra no céu e impede os que estavam entrando de entrarem também. E ele afirma que aquele que é o prosélito, seguidor de uma religião, de um líder religioso, ele é condenado 2 vezes mais do que aquele que o doutrinou, porque é dever e obrigação dele examinar as frotas e as obras e os frutos do líder e estar repreendendo aquilo que não condiz com a sã doutrina. Pois o apóstolo Paulo foi bem claro, trouxe um outro evangelho, uma outra coisa que não é aquilo que já está escrito nas escrituras sagradas, que seja anátema, ou seja, maldição. Então não adianta dizer que não, eu posso crer em Deus da forma como eu quiser. Eu tenho o evangelho, um anjo me revelou uma nova fórmula de crer em Deus, de amar o próximo, disso, de aquilo outro. Vem cá, anátema, é maldição.
Então não vai conforme você acha que é melhor, como você imagina ser o certo, porque como você acha, como você imagina, pense em todas as vezes que você seguiu a sua opinião ou a opinião de alguma outra pessoa e quebrou a cara. Não pensa nas vezes que você se gabou que não, eu tava certo, eu gostei de avisar, eu avisei, eu tava sempre certo. Pensa nas vezes em que você não tava certo, porque você é humano, não tem como você controlar todas as situações. Em algum momento ali você pode acabar cometendo erros ou não. Agora é necessário te lembrar que tem um que está acima de todos nós e que ele não comete erro nenhum. E abençoados, agora estarei apresentando a vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, em que é necessário que todos vocês prestem muita atenção em cada um livro citado nessa mensagem. Caso não consiga anotar, essa live fica salva em algumas redes sociais com @igrejasbenditas, em que você vai poder voltar para examinar versículo por versículo. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus, o Cristo, afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Recado dado a todos vocês. Nessa rede social você encontra as informações necessárias para ofertar na descrição da live. Em outras redes sociais o vídeo estará fixado no perfil ou então através desse QR Code que está ali acima. Lembrando a todos vocês que nós damos a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Então entre em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais, pedindo a inauguração de um de nossos templos físicos na sua região, seja no seu bairro, no seu município, no seu estado ou no seu país, pois nós chegamos na região com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, em que o obreiro recebe o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, à secretaria de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus. Todos têm a oportunidade de pregar, independente do grau de escolaridade, independente das posses financeiras, independente do segmento religioso de fé, e todos aqueles que são ofertantes e dizimistas desses ministérios do Senhor Jesus para conosco têm a garantia de que tudo que eles fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Em vez de ficar usando apenas palavras, façam a prova. Peçam a inauguração de nossos templos físicos na sua região, que é questão de meses para nós chegarmos, levando a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus e todo esse desenvolvimento
social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Vamos ao próximo rebanho dos benditos do nosso Senhor Deus a receberem uma palavra ao seu coração. Rebanho bendito par, de número 12, e rebanho bendito ímpar, de número 11. São os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. E o livro a ser ministrado é o livro de Daniel, que possui 12 capítulos. O livro de Daniel, que possui 12 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nesta live. Estamos aqui sempre com a permissão do nosso Senhor Deus, de segunda a sexta, a partir de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual, Igrejas Benditas, e de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos no @MillerOfertaDin. E o livro de Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2, para meditação do rebanho bendito par, de número 12, Daniel, capítulo 2. E para o rebanho bendito ímpar, de número 11, livro de Daniel, capítulo 3, para a sua meditação. Vamos aqui à ministração de mais uma oração nesta live, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Se quiser continuar recebendo orações toda madrugada e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte, basta se inscrever ou nos seguir. Eu interajo com vocês nos comentários a partir de, aqui nesse horário, a partir de 1h12 da madrugada. Aí eu tiro suas dúvidas, respondo vocês nos comentários. Basta deixar o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, e estaremos respondendo suas dúvidas a partir de 1h12 da madrugada. E aqueles que querem interagir durante toda a live, no Rio não, Brasão. Aqueles que quiserem interagir durante toda a live, nós temos de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos no @MillerOfertaDin. Nessa rede social, você encontra o link e horário das lives na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o perfil clicando na minha foto ou no meu nome, ou no nome que está aparecendo aí, na foto da igreja, @Igrejas Benditas. Vá na aba de seguindo, você vai encontrar nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. Vamos aqui à ministração da oração de número 2. Eu falo bastante durante a live porque eu estou aqui para poder falar, ou por acaso eu estou aqui para ficarem apenas olhando a minha imagem. Estou aqui para falar a palavra do Senhor Deus. Então, quanto mais eu falar, melhor. O apóstolo Paulo falou tanto durante tanto tempo que um jovem caiu e desviveu, e ele foi lá e ressuscitou o jovem após ele ter falado durante toda uma madrugada. Então estamos aqui para mais uma glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, levando a palavra do Senhor ao coração de todos aqueles que precisam e necessitam. Vamos à ministração da oração. João capítulo 8. Aquele que é de Deus, ouve as palavras de Deus. Aquele que não é de Deus, não ouve as palavras de Deus. Santíssimo Senhor e Salvador, Príncipe da paz e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo. Eu peço ao Senhor que haja, através dessa ministração, da Tua santa palavra, o Teu fogo santo, queimando e destruindo toda a trave que estiver impedindo essas pessoas de praticarem a Tua verdade, assim como o Senhor mandou, e de assim se tornarem os benditos do Pai, como está escrito em Mateus 25, dos versículos 31 a 46. Que haja a Tua luz brilhando e dissipando toda a escuridão, e onde essa live alcançar, haja os poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado em cada porta, portal e janela, removendo tudo aquilo que não procede, não provém, não agrada ao Senhor Deus, e cada vida conectada conosco possa alcançar o verdadeiro caminho da vida eterna livre. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor. Glórias ao Senhor. Vamos aqui à ministração no livro de Daniel, capítulo 2, no versículo 20 ao versículo 26. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque,
ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse: não mates os sábios da Babilônia. Introduze-me na presença do rei, e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei. Ele disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 2 aqui do livro de Daniel, vemos que não é por acaso que o Senhor verdadeiramente não só escolheu, como capacitou Daniel cada vez mais e mais. Daniel sempre reconheceu a fonte de toda a honra, toda a glória, toda a riqueza, todo o poder, toda a conquista que ele havia adquirido. Não era por meio da própria força dele, e sim da presença do Senhor na sua vida. E por ele sempre demonstrar a gratidão, sempre reconhecer o Senhor Deus, e jamais permitir que o relacionamento dele para com o Senhor Deus fosse de alguma forma afetado, com base em toda a riqueza, poder e status que o Senhor o constituía, que o Senhor continuava o constituindo a cada vez mais e mais. Como o Senhor Jesus afirmou lá no Novo Testamento: aquele que é fiel no pouco, o Senhor o coloca sobre o mundo, sobre muito. Aqui Daniel chegou como um servo, como um cativo de guerra, mas se tornou o segundo em todo o reino. Então é necessário a gente examinar com muita atenção e cuidado e reconhecer. Como está lá escrito também no livro de Provérbios: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e os teus planos serão bem-sucedidos. Porque quando você reconhece a presença do Senhor, Ele começa a agir de maneira ainda mais grandiosa, para que não só você reconheça, como todos ao redor, ao olhar e reconheçam e afirmem: verdadeiramente, esse é o Deus cujo nome é Senhor. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos ao próximo rebanho dos benditos do nosso Senhor Deus a receberem uma palavra para a sua meditação. Rebanho bendito par de número 8 e rebanho bendito ímpar de número 7. São os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor aos seus corações. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações e compartilhem a live para todos aqueles que precisam e necessitam de aumentar a sua fé. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Livro de Êxodo, que possui 40 capítulos. É o próximo livro a estar sendo ministrado a partir de 1h12 da madrugada. Estaremos interagindo com vocês nos comentários e tirando suas dúvidas. Basta deixar o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado aí nos comentários. Livro de Êxodo, capítulo 31. Êxodo, capítulo 31, para meditação do rebanho bendito par de número 8. Êxodo, capítulo 31. E para o rebanho bendito ímpar de número 7, livro de Êxodo, capítulo 32, para a sua meditação. Escolha também o número de 1 a 7, que logo mais estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor, nosso Deus, ao seu coração. Vamos aqui à ministração de mais uma oração. Oração de número 5 é a próxima a ser ministrada. Estamos ao vivo agora nas 7 principais redes sociais da internet com a nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Eu peço ao Senhor que haja através da tua live dessa sua igreja virtual, a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nesta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja os poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, transformando cada corpo, alma, espírito e coração, onde a tua palavra for capaz de alcançar através dessa internet, e possa haver voz de júbilo e salvação, chegando junto com essa ministração da tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra. No lar, no comércio, no veículo, onde quer que se encontrarem os benditos amados do Pai. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos novamente muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. O apóstolo só vai aparecer a partir de 1h12 da madrugada para estar interagindo com aqueles que deixarem seu primeiro nome, município e estado nos comentários. Gratidão, Senhor. Lembre-se a todos vocês, tem alguma afirmação sobre o nosso caráter, sobre a nossa conduta? Faça um desafio.
Já estamos há mais de 2 anos na internet oferecendo mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo. Isso não é por acaso, não é arrogância, é confiança. Porque a gente só fala daquilo que a gente tem certeza e que a gente tem como provar que a gente está falando a verdade. Pois eu tive um sonho, um anjo apareceu e sussurrou no meu ouvido. Nada em uma dessas histórias cola na frente do juiz. E como está escrito lá em Romanos capítulo 13, nenhuma condena... Romanos capítulo 13. Queres, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor delas. Então, antes de falarem qualquer coisa e correrem o risco de tomar um processo por injúria, calúnia e difamação, previsto nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal, nos faça um desafio. Examine as nossas obras e os nossos frutos. Aquele que não tiver como provar que não só fala a verdade, como pratica a verdade, esse vai ter que pagar, se não conseguir provar. Vamos aqui ao livro de Êxodo, capítulo 31, do versículo 12 ao versículo 18. Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: Certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Aquele que o profanar morrerá, pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do meu povo. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer alguma obra morrerá, pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Glórias a nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 31 aqui do livro de Êxodo é importante para a gente examinar as palavras do Senhor Jesus, o Cristo, para que verdadeiramente venhamos a saber, identificar, saber examinar com muita atenção e cuidado, pois devemos saber quem falou, para quem falou, com que intenção falou, quando foi falado. É necessário que a gente examine todas essas coisas. Aqui foi o próprio Senhor Deus falando para o povo de Israel, mas o próprio Senhor Jesus, o Cristo, veio, se fez carne e afirmou que ele agora também é o Deus do sábado. Não é pecado você reservar ou você consagrar um dia para você somente reservar ao Senhor, trabalhar na obra do Senhor. Não é pecado algum. O pecado parte a partir do momento em que você afirma e você impõe um dia determinado para todo mundo como forma de santidade. É isso que nós devemos estar sempre alertas, com muita atenção e com muito cuidado, para que o Senhor nosso Deus continue se alegrando dos nossos caminhos. É necessário que nós continuemos de acordo com a sua palavra, com a sua presença, e não impondo nos outros aquilo que a gente acha que é o mais certo, e sim verdadeiramente praticando e impondo para nós mesmos aquilo que o Senhor impôs para todos. É isso que é necessário estar examinando com muita atenção e cuidado, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Vamos aqui ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus, a estarem recebendo a palavra do Senhor aos seus corações. Rebanho bendito par de número 4 e rebanho bendito ímpar de número 3 são os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor aos seus corações. Escolha o número de 1 a 7 e logo mais receba mais uma palavra do Senhor para a sua meditação. Livro de Colossenses, que possui 4 capítulos. Livro de Colossenses, que possui 4 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado. Estamos ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet, com a nossa igreja virtual, @igrejas benditas. Livro de Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, para a meditação do rebanho bendito par de número 4, Colossenses, capítulo 3. E para o rebanho bendito ímpar de número 3, livro de Colossenses, capítulo 4. A partir de 1h12 da madrugada estaremos interagindo com vocês nos comentários. Então deixe seu primeiro nome, o seu município e o seu estado para estar interagindo conosco e tirando suas dúvidas. Para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Essa live fica salva em algumas redes sociais, onde vocês vão poder voltar para examinar nas escrituras sagradas que tudo que nós fazemos é com base naquilo que está escrito. A gente não faz nada porque a gente acha muito bonito, porque a gente acha muito legal, porque a gente teve um sonho, porque um anjo apareceu, nos revelou numa visão que isso e que... Não, a gente faz como está escrito, como o Senhor mandou que seja feito, porque qualquer um que acrescentar ou omitir alguma coisa, além de perder a salvação, a vida eterna livre e todas as bênçãos e promessas, ainda também acaba, no nosso caso, a gente ainda tomaria um processo muito grande, porque o advogado mais incompetente
conseguiria ganhar uma causa na justiça se nós não tivéssemos como provar que tudo que nós falamos é aquilo que está escrito nas Escrituras Sagradas. Então eu vou apresentar agora a vocês uma mensagem minha, que sou filha do nosso sacerdote e apóstolo bendito bem-aventurado Marcos, em que eu explico com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. Muita atenção! Se provar na Bíblia Sagrada que nós estamos mentindo, vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. Examine com muita atenção na Bíblia Sagrada os livros de Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, vão voltar das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios, que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas, e convidando também os outros de outras cidades, inclusive, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo. Seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. E entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receber orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares. E nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 65 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E se você quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertadinho. Glórias ao nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Recado dado a todos vocês. Nessa rede social você encontra as informações para ofertar ou dizimar, independente do valor, seja 10 centavos ou 10 bilhões, na descrição da live. Em outras redes sociais o vídeo está fixado no perfil, ou então através desse QR Code que está ali acima. Ou então, entre em contato conosco no privado e aproveite também para tirar suas dúvidas, pedir a inauguração de um de nossos templos físicos na sua região, que chega com um grande desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar. E sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Vocês que estão chegando agora, não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir para continuarem recebendo orações toda madrugada e toda semana, também de madrugada, orações diretamente em cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Oração de número 7 é a próxima a ser ministrada. Não é que eu sou muito boa. Mateus capítulo 10, Mateus capítulo 11, João capítulos 14, 15 e 16. O Espírito Santo de verdade, que nos ensina todas as coisas, nos guia no caminho que devemos seguir, não permite que sejamos enganados e nem confundidos e nos usa para ser boca do Senhor. O Espírito que habita em mim, esse sim é bom demais. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele dá a oportunidade a todos de interagirem e participarem. Basta vocês o quê? Se posicionarem verdadeiramente para guardar e praticar as palavras e os mandamentos do Senhor Jesus. Pois o Espírito Santo de verdade testifica do Senhor Jesus, o Cristo. Vamos à ministração de mais uma oração. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre. Eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando junto com a ministração da tua santa e poderosa palavra, através desta tua igreja virtual, @igrejas benditas. E que através dos poderes que há no fogo e no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, todas essas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas e livres de toda depressão e opressão do mal, para que possam louvar e engrandecer mais e mais ao teu santíssimo nome, e se ajuntar conosco em um só Espírito, para que possam invocar e o Senhor está entre aqueles que os ajudam.
por serem teus benditos e fiéis filhos. É o que eu peço em nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus. Vamos aqui à ministração no livro de Colossenses, capítulo 3, do versículo 12 ao do versículo 11 ao versículo 18. Livro de Colossenses, se bem que esse capítulo foi ministrado na última live. Então vamos aqui ao livro de Colossenses, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não das que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. O apóstolo Paulo, aqui nesse capítulo 3 do livro de Colossenses, nos exorta a toda a população a se examinar com muita atenção e cuidado, vendo verdadeiramente aonde está o seu coração, com que intuito ele faz ou deixa de fazer determinadas situações. Pois é necessário que nós venhamos a verdadeiramente, como aqui foi bem claro e foi ministrado também em Romanos capítulo 8, buscar aquilo que é da parte do Senhor nosso Deus, independente da nossa concepção de certo ou errado, seguir aquele que sabe muito mais do que nós jamais iremos ser capazes de saber, aquele do qual deseja e prepara o melhor para todos nós, quando nós verdadeiramente nos posicionamos de acordo com a sua palavra. Para interagir nos comentários, deixe seu primeiro nome, o seu município, o seu estado e o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil. Caso contrário, estará sendo silenciado ou até mesmo bloqueado, dependendo do que você falar. Vamos aqui ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus, rebanho bendito par de número 10 e o rebanho bendito ímpar de número 9, a estarem recebendo a palavra do Senhor aos seus corações. A gente dá sempre tempo e oportunidade para todos vocês interagirem e participarem. Aqueles que não querem interagir também não vão ocupar o espaço daqueles que querem interagir. Vamos ao livro de Jonas, que possui 4 capítulos. Livro de Jonas, que possui 4 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. Livro de Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1, para a meditação do rebanho bendito par de número 10, livro de Jonas, capítulo 1. E para o rebanho bendito ímpar de número 9, livro de Jonas, capítulo 2, para a sua meditação. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet com a nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Vamos aqui à ministração de mais uma oração nessa madrugada, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E todos aqueles que ofertaram, dizimarem nessa obra nosso Deus, não se esqueçam de entrar em contato conosco. Não é para nos dizer valor nem enviar comprovante, não. É para nos dizer o seu nome para ser colocado no livro de oração dos irmãos. Pois lembrando que nós damos a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. E Luiz Henrique de Teresina, Piauí, seja muitíssimo bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus o Cristo. Daqui a pouquinho, a partir de 1h12 da madrugada, estaremos interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas. Vamos aqui à ministração de uma oração. Nosso Senhor Deus, maravilhoso, forte e glorioso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas benditas que estão ligadas conosco nesta live da tua justa e bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas, recebam os poderes que há no fogo, no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, removendo toda armadilha, tudo aquilo que não procede, não provém, não agrada a ti, que estiver enraizado em seus corações, que seja arrancado com o poder que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, e haja as tuas abundâncias de alegrias, paz, graça e maravilhas que o Senhor preparou para aqueles que o temem, chegando, restaurando e renovando a vida dos seus filhos justos, benditos e fiéis, que estão conectados conosco através dessa internet, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso.
o abençoado ali de, deixa eu ver, o Márcio Constantino do Rio Grande do Norte. Seja muito bem-vindo, paz, a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui à ministração no livro de Jonas, capítulo 1, do versículo 11 ao versículo 17. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 1 do livro de Jonas nos demonstra como é importante a gente tomar cuidado para não ajudar a acobertar quem está tentando ir contra a palavra do Senhor nosso Deus. Então todo mundo que fica passando pano na cabeça do seu pastorzinho, que está ali omitindo, está acrescentando, está adulterando, com a história de não, mas Deus sabe, mas Deus que vai julgar, Deus entende a vontade do meu coração, isso e aquilo outro, saiba que isso aí não é da parte do Senhor. Quem falou Deus sabe na Bíblia Sagrada foi a cobra quando estava tentando enganar a Eva. Então ou você se posiciona, ou então o seu barco afunda junto com o do seu líder. Então é necessário examinar com muita atenção e cuidado, porque a gente está colocando todos os líderes à prova. Por que até agora nenhum deles apareceu? Se a gente está errado, se a gente está mentindo, se a gente está tão errado nessa situação, por que até agora, mais de 2 anos, ninguém veio desmascarar? Aí que a gente vê a questão de caráter. Estamos aqui há mais de 2 anos nos posicionando. Ó, a maioria está mentindo. A gente está falando a verdade, a gente tem como provar que está falando a verdade. Porque falar e não conseguir provar, não cola na frente do juiz. Então vamos examinar com muita atenção e cuidado e sondar que tem muita tempestade, que o povo que é verdadeiramente do Senhor Deus está passando, porque está querendo manter o seu templozinho físico de 4 paredes, que não te conduz à salvação, mas está conduzindo não só você, como a sua família, a coisas horríveis já nessa terra e no mundo por vir a salvação eterna. Então examine com muita atenção e cuidado para que o Senhor possa te entregar o melhor que Ele preparou para você e para sua família. É necessário que você se posicione, pois que se posicionar na casa, o Senhor pode abençoar e levar a salvação a todo esse lar. Então é necessário verdadeiramente se posicionar como igreja viva, sal e luz do nosso Senhor Jesus. Vamos aqui ao último livro a ser ministrado nessa live. Escolha o seu número de 1 a 7 para receber a palavra do Senhor ao seu coração. Livro de Salmos, que possui 150 capítulos. Livro de Salmos, que possui 150 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado, que será uma palavra do Senhor nosso Deus para todos nós. Se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente em cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E o livro de Salmos a ser ministrado é o livro de... Lembrando que a nossa igreja, outra igreja virtual, @as_sem-ovelhas, de segunda a sexta, 12 minutos antes das 8, a minha mãe faz 12 ministrações no livro de Salmos, com orações para as 100 ovelhas do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E o livro de Salmos, capítulo 18, que foi ministrado hoje na última live da nossa igreja virtual, @as_sem-ovelhas. Salmos, capítulo 18, é uma meditação para todos nós nesta madrugada. Livro de Salmos, capítulo 18. O Espírito Santo de verdade, demonstrando como Ele está sempre presente conosco, em um só Espírito, para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Vamos aqui à ministração de mais uma oração, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Não se esqueçam de compartilhar e convidar. São 150 capítulos e caiu de novo, novamente, o mesmo. Gente, exatamente. É coisa para a gente poder colocar temor. Glórias ao nosso Senhor Jesus. 150 capítulos sorteados e agora cai de novo o mesmo. Muitíssimo amém.
nosso Santíssimo e Fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Em teu santo nome eu peço que esses teus benditos amigos que estão reunidos conosco em um só Espírito, nesta live realizada durante a madrugada, possam ser lavados e limpos pela tua santa palavra sendo ministrada, para que eles possam produzir abundâncias de frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, para receberem as recompensas, promessas e prosperidades que o Senhor concede àqueles que o amam, e eles venham receber os poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, para permanecerem fiéis ao Senhor, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade, bendizendo e engrandecendo ainda mais ao teu santíssimo nome. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração no livro de Salmos, capítulo 18, do versículo 20 ao versículo 26. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme... Peraí, gente, eita. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Inscrevam-nos e sigam para continuarem recebendo orações toda madrugada e toda semana, também de madrugada, orações diretamente em cima do monte. Salmos, capítulo 18, do versículo 20 ao versículo 26. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor, e não me apartei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos me estão presentes, e não afastei de mim os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele, e me guardei da iniquidade. Daí retribuir-me o Senhor segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na sua presença. Para com o benigno, benigno te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o ímpio, indomável. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 18 do livro de Salmos demonstra tanto o caráter do nosso Senhor Deus, quanto o caráter daquele que se diz ser do Senhor Deus tem que se posicionar. Porque esse aqui não é somente do que se diz ser, mas daquele que verdadeiramente é. Pois o Senhor nosso Deus verdadeiramente se levanta a favor daquele que o teme, daquele que o ama, daquele que guarda e pratica os seus mandamentos, daquele que não é omisso, não do que fica em cima do muro, nem do morno. Pois o reino dos céus não é um reino de covarde. Então, ou você se posiciona enquanto é tempo, ou então depois não adianta, Senhor, Senhor, mas em teu nome. Senhor, Senhor, mas eu te chamei. Pois nem todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Não é isso que está escrito, tá bom? Porque o próprio Senhor foi bem claro. Nem todo que disser Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Então, examine com muita atenção e cuidado. Escolha agora o seu número de 1 a 7, para que você tenha uma palavra do Senhor ao seu coração nesta madrugada. Mais uma, para mais uma glória ao Senhor Deus. Se você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Jó, capítulo 21. Jó, capítulo 21, se você escolheu o número 3. Se você escolheu o número 6, vai meditar no livro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, se você escolheu o número 6. Se você escolheu o número 2, vai meditar em Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2, se você escolheu o número 2. Se você escolheu o número 4, vai meditar em Êxodo, capítulo 31. Êxodo, capítulo 31, se você escolheu o número 4. Se você escolheu o número 1, vai meditar em Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, se você escolheu o número 1. Se você escolheu o número 7, vai meditar em Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1, se você escolheu o número 7. E se você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Salmos, capítulo 18. Salmos, capítulo 18, se você escolheu o número 5. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos novamente muito bem-vindos, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. E vão deixando aí nos comentários o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, para estar interagindo conosco, participando da live, tirando suas dúvidas, pois estamos ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet, com a nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Enquanto eu vou passando umas informações muito importantes para todos vocês, lembre-se que com qualquer detalhe que você tenha deixado passar, essa live fica salva em algumas redes sociais, com @Igrejas Benditas, onde você vai poder voltar e examinar cada uma mensagem
apresentada durante essa live. E tenha muita atenção nos benefícios e importâncias em você se ajuntar conosco em um só espírito, pois em um só espírito, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Pois além das orações que recebem durante as lives de segunda a sexta, vocês também recebem orações toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente em cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Tem a flexibilidade nos horários da manhã, da tarde, da noite, da madrugada, para buscar ao Senhor Deus, receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor nosso Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e em João capítulo 15. Você também tem a grandíssima oportunidade de levar um de nossos templos físicos para a sua região, independente das suas posses financeiras, independente do seu grau de escolaridade, independente do seu segmento religioso de fé. Pois lembrando que conosco, o obreiro recebe o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus. Todos têm a oportunidade de pregar, independente do grau de escolaridade, independente das posses financeiras, independente do segmento religioso de fé. Isso é dever e obrigação, como manda o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, nas Escrituras Sagradas. E todos aqueles que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco têm a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6, versículo 38, dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então guarde os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, e entre em contato conosco através do privado, pois ao você se apresentar em um de nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, você terá prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam juntamente com a inauguração de nossos templos físicos. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Priorizamos os domésticos da fé. Como o Senhor José afirmou em Mateus capítulo 12, damos aquele que não ajunta e espalha, o reino dividido não prospera. Damos a oportunidade a todos de interagirem e participarem, cada um de acordo com a sua capacidade, com a sua oportunidade, para mais um rigor ao nosso Senhor Jesus. Glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Agradeço muitíssimamente a presença de todos vocês aqui. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Estarei passando agora a palavra ao nosso sacerdote e apóstolo, bendito, bem-aventurado Marcos. Saúdo a todos vocês com a paz e graça do nosso Pai, Senhor Jesus. Cheguei, certo? Cheguei aqui depois de uma hora, mas estou aqui junto com vocês para poder verdadeiramente ser um canal, um instrumento, uma ferramenta de Deus para com cada um de vocês. Independente de quais sejam as condições, a forma que você esteja agora. Você pode ser um morador de rua, independente seja em qualquer lugar do Brasil. Entre em contato conosco, diz que quer um templo aí, faz uma oferta de R$1, que com certeza a gente vai chegar aí. É questão de meses, a gente vai chegar em todos os municípios do Brasil, levando um desenvolvimento social. Todo mundo é abençoado. Quando a obra é de Deus, todo mundo é abençoado. E como vocês já devem ver, nós já estamos há mais de 2 anos aqui, em todas as redes aí, mais de 2 anos das principais redes. Se nós estivéssemos falando alguma mentira, certamente já teríamos sido desmascarados. Segundo também, se as religiões estivessem falando a verdade, elas já teriam todas elas aí aparecido, poxa. Eu já avisei aqui que nenhuma igreja em nome do Senhor Jesus ela pode andar sozinha. A Assembleia não pode andar sozinha, a Universal não pode andar sozinha, a Paz e Vida não pode andar sozinha. Nenhuma tem autoridade para andar sozinha. E todas elas, para poder existir, tem que ter um apóstolo. Todo segmento de fé que está na Bíblia Sagrada, seja Testemunha de Jeová, seja Mórmon, seja o que for, tem que ter um apóstolo. Se não tiver um apóstolo, não pode. Isso é para poder começar. E se for receber ofertas, e dízimo, tem que ter um sacerdote. Nós temos que ser imitadores dos apóstolos. Exatamente. Temos que ser imitadores dos apóstolos, dos discípulos dos apóstolos. A coisa mais simples, está escrito com todas as letras. Nós temos que ser imitadores deles. E por ser imitadores deles, eu estou aqui, eu faço tudo como está escrito e sou da linhagem ainda do Senhor Jesus. Do Senhor Jesus Cristo. Glória sou da linhagem dele. Exatamente. O Luiz Antônio falou: eu sou da Assembleia de Deus do Brasil, Ministério IAFER,
Quero pedir oração para minha família. Seja muito bem-vindo, capaz da graça e alegria do nosso Senhor Jesus. Se inscreva, nos siga, pois seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes recebem orações toda madrugada e toda semana também. É isso aí, de madrugada. abençoado. Com certeza vamos estar orando para todos aqueles que estão inscritos, para todos os fiéis. É meu dever, é minha obrigação, isso aí eu Glória ao faço. Senhor Jesus, para mais Todos uma glória os a dias Deus. sem faltar, nenhum dia, toda madrugada. Quase Pode ter 30 certeza disso. anos já, para mais uma Isso glória a aí. Deus. Entendeu? Então nós viemos para poder juntar as igrejas, não viemos para poder separar. Se você está lá distante, tem uma igreja pequenininha, tá com falta de recursos financeiros, pô, entre em contato conosco. E simplesmente, se você tem um título que não é bíblico, pastor, o título não é bíblico. E o Luiz Antônio é de Curitiba, Entendeu? Paraná. Seja E a muito gente bem-vindo, vai capaz te da graça e ajudar, alegria do moça. nosso Senhor Jesus. A gente vai te ajudar. Muitíssimo Então bem. estamos aí para poder, ó, Conosco, obreiros, chegar em tudo. Glória ao nosso Senhor Deus, O exatamente. obreiro recebe salário, às vezes você está aí agora desempregado, ou às vezes você está recebendo um salário, está trabalhando, pô, mas você gostaria mesmo de estar fazendo a obra do Senhor. Entre em contato conosco, pede um tempo aí e você vai ser um líder nosso. Glória ao nosso Senhor Deus. Tudo para mais uma glória ao Senhor Jesus. E o Luiz Henrique, que havia deixado ali o de onde ele é, cadê? De Teresina, Piauí, perguntou: qual as histórias das igrejas? É uma só ou são diferentes? Me desculpe, sou novo aqui. É muito bem-vindo, abençoado, capaz da graça e alegria do nosso São Senhor Jesus. 12 para perguntar. igrejas virtuais. São 12 igrejas virtuais. A que tiver menos tem mais de 7 livros e capítulos da Bíblia Sagrada com base. São Glória ao 12. nosso Senhor Jesus. E o segmento de todas elas são as cartas dos apóstolos. Ela se move da mesma forma das cartas dos apóstolos. Por esse motivo, elas são mais eficientes do que qualquer um templo físico. Qualquer um templo físico que tenha o nome de igreja, qualquer uma dessas igrejas virtuais são muito mais eficazes. Por quê? De sorte que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E elas são as únicas que só falam só da palavra de Deus, só da Escritura Glória ao Sagrada. Senhor Deus Todo-Poderoso. Então isso aí já é um caso indiscutível. E Já um leva detalhe, muita fé. E um detalhe, 1 minuto aqui, a gente falar uma palavra aqui em menos de 1 minuto, os 4 cantos do mundo têm acesso à palavra. Glória. As cartas dos apóstolos antes não eram assim, gente. Ah, mas por que os outros líderes não abriram também? Eu te explico. Porque a maioria deles foi correr atrás de dízimo e de oferta, foi correr atrás de recurso financeiro. Porque é muito mais fácil você manipular a pessoa dentro de um templo físico do que manipular ela na internet. E aí que nós viemos, colocamos aí a prova a todos vocês. Qualquer um pode fazer prova da gente a qualquer momento. As inteligências artificiais estão aí pra... Ah, tá escrito lá? Joga lá, pesquisa. Tá realmente escrito? Tá batendo? Não tá escrito. Como assim? O que tá acontecendo? É assim que vocês têm que se posicionar. Atos capítulo 15, Atos capítulo 17. A igreja verdadeira interage, examina, não acrescenta e não omite nada. E segue os mandamentos do Senhor Jesus. Onde está isso? Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 5, João capítulo 7, está lá escrito, gente. Exatamente, como o meu Sali comentou, a palavra diz: meu povo perece por falta de conhecimento. Palavra do próprio Senhor Deus, Osés 4, versículo 6. Meu povo perece, ou dependendo da tradução é mais literal, meu povo é destruído porque ele faltou o conhecimento. E ele acusa e deixa bem claro ao principal culpado, que é o líder religioso, que em vez de estar ali verdadeiramente instruindo o povo na palavra do Senhor, se esqueceu dos mandamentos do Senhor. Ou seja, parou de praticar e de ensinar como estava escrito, como lhe foi ensinado e transmitido. E aí o Senhor também deixa bem claro que o povo não deixa de pagar porque não sabia que não estava mais fazendo certo. Porque é dever e obrigação do povo não só examinar, como repreender aquele que estiver indo pelo caminho contrário. Eu tenho um histórico, se vocês descobrirem o meu histórico, vocês vão falar assim, que é isso? Não é possível, mas é. Glória a Deus. Só é então, possível através do tem Espírito coisa Santo de assim, verdade. você vê só como é que essas lideranças aí, eles não estão sozinhos não. Eu pergunto aqui. Porque não é brincadeira não. O primeiro que chegar assim, ele vai ser triturado de uma tal forma que ele vai ficar assim, ó, pô, eu tô esperando algum que se diz. Por que vocês acham que eles não assim. aparecem? Eles não apareceram porque tem um espírito lá que avisa eles, mano, não vai que o cara lá é Exatamente. rocha. Agora, mandar em direta no canal deles na internet, mandar em direta na televisão, a rede aberta, todo mundo manda. Mas agora, se posicionar aqui aparecendo pra mostrar alguma coisa, nós estamos fazendo há mais de 2 anos. E aqui o abençoado Michel, do Rio de Janeiro, capital, seja muito bem-vindo, capaz da graça e alegria, nosso Senhor Jesus, perguntou: o que é nascer de novo da água e do Espírito, conforme João capítulo 3? Opa! Boa pergunta. Isso, nascer da água e nascer do Espírito. Tudo bem. Bom, nascer da água é quando você realmente é batizado, certo? O seu corpo é 70% água.
Nascer do Espírito, você nasce da palavra. Você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ali você começa uma vida nova. E ali, através dali, que começa a se contar os dias para você poder assumir algum ministério, tá bom? Exatamente. Ó, aí que fica estreito para a maioria dos líderes, tá bom? Exatamente. Então, é dali, o meu tempo que eu tenho de andar na caminhada com Deus, é dali em diante, porque eu nasci foi dali. Exatamente. E aí o abençoado Luiz Ebeferto pergunta: qual ministério vocês congregam? Bom, nós somos das 12 igrejas virtuais, no qual a igreja líder realmente é as 100 ovelhas que todos os dias são 100 capítulos da Bíblia Sagrada. Ela pode entrar para o livro do Records, tá bom? Glória a nossa Todos os dias são 100 capítulos para os 100 rebanhos. Todos os dias. Qual é a igreja no mundo que você já ouviu fazer isso? Glória ao nosso Todos Deus os dias. poderoso. 100 capítulos da Bíblia Sagrada é mencionado. 100. Para cada uma pessoa que tiver um número de um rebanho, ela possa meditar num livro, num capítulo da Bíblia Sagrada. Olha só. Glória ao nosso Deus poderoso. Todos os dias, já mais de 2 anos, tá? Glória ao nosso Já Deus. mais de 2 anos, todos os dias sem faltar nenhum. Muitíssimo amém. Sejam todos novamente muito bem-vindos, capaz da graça da igreja do nosso Senhor Jesus. Deixe seu primeiro nome, seu município, seu estado nos comentários para estar interagindo conosco e tirando suas dúvidas. E pode estar conosco e continuando aonde você diz que é sua igreja, pode continuar. Mateus capítulo 12, aquele que não ajunta e espalha, o reino Exatamente. dividido não prospera. E lembre-se também de examinar as nossas mais de 100 denúncias, que elas valem desde 12 mil... Das nossas mais de 100 denúncias que o prêmio somado ultrapassa os 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras ou que eles que estão apresentando e praticando a verdade. Sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que valem desde 12 milhões até 200 milhões de reais em dinheiro para quem provar que elas são mentiras com base na Bíblia Sagrada. E examine com muita atenção essa nossa denúncia de número 103, dentre essas mais de 100 denúncias, pois você, sabendo ou não das informações nessa mensagem, elas não vão deixar de serem necessárias na sua vida. Pois saiba que todo líder precisa ofertar ao sacerdote, pois senão, tanto ele quanto as pessoas que ele apacentar não irão receber as promessas de proteção em tudo. Então examine Filipenses capítulo 4, com foco nos versículos 9 a 19, Apocalipse 22, versículos 1 a 20, foco nos versículos 2, 18 e 19, e em Lucas capítulo 6, versículo 38. E o Kaique da Paraíba fala da Solânia, seja muito bem-vindo com a paz e a graça da igreja do nosso Senhor Jesus. O Cláudio Henrique do Distrito Federal também seja muito bem-vindo com a paz e a graça da igreja do nosso Senhor Jesus o Cristo. E examine... Faça a sua pergunta aí, abençoado. Exatamente. Faça a sua pergunta aí, aproveita que a tua vida pode mudar. Glória ao nosso Senhor Jesus. Financeiramente, espiritualmente. Muitíssimo amém. Guilherme, da cidade ocidental de Goiânia, seja muito bem-vindo também, com a paz e a graça da igreja do nosso Senhor Jesus. Peça um tempo nosso aí, questão de meses a gente está chegando. E a vida de você, eu sou rico, você vai ficar mais rico. Muitíssimo amém. Ah, eu tô morando na rua com um mendigo, não vai mais morar, não vai mais, Glória ao poxa. nosso Deus. O Ricardo Chaves, deixa aí seu município e seu estado para estar interagindo conosco nessa live para mais um. Vocês conhecem algum mendigo? Vocês vão lá no mendigo, pegam o nome dele, pega tudo, pede o nome dele, pede o nome do mendigo, poxa. Que vocês vão ver que daqui a mês a gente vai chegar aí, em primeiro lugar, quando a gente chegar aí, ó, todos os moradores de rua ficam tudo empregado. Glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Tira logo da Pois cidade quando a obra verdadeiramente é do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, todos saem ganhando. Pois os templos no Antigo Testamento eram todos formados e cravejados de joias, de ouro, de bronze, dos bens materiais mais preciosos. Mas a diferença era que não tinha gente passando necessidade na porta do templo. A partir do momento em que passou a ter gente ali mendigando, passando necessidade, o que o Senhor Jesus fez? Veio, destruiu tudo e falou, ó, agora eu constituo o corpo como templo. Então é necessário examinar com muita atenção. Sodoma e Gomorra lá. Exatamente, Sodoma e Gomorra, que foram eliminadas porque elas tinham muito dinheiro, mas não usavam desse dinheiro para ajudar os necessitados. Exatamente. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Estou esperando vocês com abraços abertos, hein? Muitíssimo Entre em contato conosco no particular. Glória ao nosso Senhor Jesus. Entre em contato conosco no privado, particular, bate-papo, depende da rede social. Compartilhem, convidem outras vidas que precisam e necessitam. Fale com as autoridades políticas da sua região. Fale com os empresários, empreendedores e, como o apóstolo disse, até mesmo com os moradores de rua. Pois temos oportunidade para todos vocês, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus, o Cristo. E aí o abençoado fez aqui a última pergunta que vai dar para responder, que é o Michel do Rio de Janeiro capital. Por que as igrejas não falam sobre o ministério de João Batista, visto que ele faz parte da salvação? Porque ele serviu como um caminho do Senhor Jesus. Ele não fala porque isso aí não dá dinheiro.
Também. É isso aí, tá, né, abençoado? Infelizmente eles estão buscando o próprio reino. Por isso que eles não falam, tá bom? Mas eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Aguardo vocês 12 minutos antes das 7 horas da noite no @MillerOfertaDin. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, meu muitíssimo. Amém.